Salve, salve, turma amiga! Tô na área pra gente mandar ver 2 horas de programa inédito pra você. Ó, até rimou, viu? Sem querer a gente começou rimando. Pois é, muito bom ter a sua companhia toda semana. E obrigado, tá, pelo feedback de vocês, mandando direct pra mim. Já me seguiu nas redes sociais? Ainda não? Tá aqui, ó, Fábio Abud Oficial. Aponta pro QR Code que vai direto, tá? Se não for esse aí oficial, é fake, tá? Mas denuncie se for fake pra mim, porque eu já denunciei os 5. Mas todo mundo já saiu fora. O meu é Fábio Abud Oficial, tá joia? Agradecer a vocês que têm mandado directs pra mim, falando que estão curtindo o conteúdo do programa. A gente está se esmerando nesse período difícil pra gente conseguir trazer um conteúdo vasto, diferenciado para vocês, mas a nossa equipe é altamente engajada e a gente quer sempre levar o melhor para você toda semana aqui na telinha da Terceira Via. Você pode assistir a gente online pelo site e também pelo app, gratuito em todas as plataformas. Vou mostrar o pessoal de casa aqui, Fabinho. O app, não sei se dá para a galera pegar de pertinho aqui, o app do Terceira Via, tá? Ó, aqui no meio aqui, ó, eu baixei para o iPhone e eu baixei para o tablet também. Aqui, ó. Esse pessoal dá pra ver aí, ó. Tá pertinho na tela. O Pablo vai botar uma imagem do app aí na tela pra vocês verem como que é, que ele tá na Apple Store ou na Google Play pra vocês baixarem. Tá joia? Então tá aí pra vocês assistirem a gente no mundo todo, beleza? E eu começo com um papo virtual. Ela tá fazendo a quarentena mesmo, é uma pessoa extremamente querida. Vamos curtir agora? Tá incrível a matéria, hein? E ela é uma mulher inteligente, sagaz e um amor de pessoa. Manda ver. No ar, papo virtual. Minha entrevistada é professora, jornalista, empresária, enfim, múltiplas funções. E que hoje em dia tem uma denominação e vamos falar sobre isso também. Eu daqui e ela daí. Minha querida Patrícia Daldegan. Bem-vinda, minha querida. Que saudade de você, saudade de a gente sentar, bater aquele papo, né? Mas vai passar e a gente vai voltar a nos encontrarmos com toda certeza, para degustarmos aquele vinho juntos. Como é que estão todos por aí? Isolamento total ainda, Paty. Como você e sua família estão vivendo este momento atual? Diz para mim. Oi, Fábio, querido. Primeiro eu queria te dizer que eu tô morrendo de saudade de você, da Patrícia, né? Esse tempo que a gente fica aí separado, que a gente não pode se ver e a gente tem que torcer para que tudo passe rápido. A gente está muito otimista aí com as últimas notícias em relação à vacina. Então eu acho que em breve, se Deus quiser, a gente vai poder ter boas notícias aí e poder estar junto de novo. Bom, Fábio, realmente estou há 4 meses em isolamento social, eu e minha família. A gente está saindo apenas para coisas imprescindíveis, assim, a gente não tá... eu tô em home office, Rodrigo em home office também, as crianças estudando em home office, então a gente tá... Tudo que a gente consegue pedir delivery, a gente está pedindo, a gente está optando pelo delivery. E a gente só sai assim, quando tem alguma consulta médica, quando tem que ir ao banco, alguma coisa nesse sentido. Por que a gente está fazendo isso, né? Porque não é uma questão só de você se proteger. Eu acho que à medida que você consegue reduzir o seu contato com outras pessoas, você consegue também reduzir o índice de contaminação e você consegue reduzir essa propagação do vírus. Então, eu acho que é uma questão de consciência social, né? Por que a gente tem que estar na rua, às vezes por um motivo desnecessário? Não tem essa necessidade, né? Paty, já são 4 meses vivendo uma vida que não planejamos nada, numa condição que nos foi imposta, infelizmente. Enquanto profissional, como você avalia a comunicação e o papel do jornalista durante estes meses? Qual o maior desafio, Patrícia? Olha, Fábio, não foi à toa, né, que o jornalismo lá no início da pandemia foi considerado profissão essencial, serviço essencial, assim como a medicina e outras atividades. Por quê? Porque você que trabalha com isso, eu que trabalho também com informação, a gente sabe que informação
salva vidas, né? Então, quando o jornalismo cumpre esse papel de mostrar para as pessoas os números, mostrar para as pessoas os cuidados que devem ser tomados, mostrar para as pessoas os avanços que trazem tanta esperança para a gente, isso é o papel do jornalista, é a função social do jornalista, né? É contribuir para formar uma população mais bem informada, com senso crítico e principalmente uma população que sabe se posicionar diante de um problema tão sério e tão complexo que o mundo inteiro está passando. Então, eu acho que o grande desafio para o jornalismo hoje é enfrentar algumas situações extremas, né? Algumas agressões gratuitas que a gente vê por aí, muito tristemente, né? Eu acho que quem inventou o controle remoto deve estar muito triste nesse momento, porque as pessoas preferem agredir o jornalista do que mudar de canal. Um assunto bem interessante de ressaltarmos: as fake news. Quem é pior, quem solta nota ou quem passa à frente? Como fugir delas? Então, Fábio, fake news para mim é uma coisa tão absurda. É um crime mesmo, né? Porque no meio de uma pandemia, você espalhar notícias falsas sobre tratamentos, sobre remédios, sobre pesquisas, isso é um absurdo. Numa situação extrema como que a gente vive e que as pessoas precisam da informação para se resguardarem os seus e o próximo, você trabalhar com mentiras, trabalhar com coisas infundadas que não tem comprovação científica, isso é um absurdo completo, né? Fora que também existem pessoas que usam as redes para denegrir a imagem de outras pessoas, com mentiras, com acusações infundadas. Isso é odioso, né? Ninguém merece ter a sua vida exposta a partir de mentiras na internet. Então eu acho que a gente tem que iniciar urgentemente uma cruzada aí contra essas fake news, urgente, porque isso demanda não só desinformação, como também custos, isso custa dinheiro e a gente precisa repensar essa situação e cobrar também muito fortemente das plataformas de internet que elas se posicionem numa curadoria mais precisa das informações que são veiculadas nessas plataformas. Pati, você acha que a educação do fundamental, a universidade, os estudantes vão conseguir superar as perdas? Olha, eu acho que em relação aos estudantes, eu tenho 2 filhos, né? Um de 16 e um de 8 anos. Eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que tirar o máximo de proveito da situação que se apresenta. Eu não acho que há segurança por enquanto, né? Pelo menos eu como mãe não me sinto segura para enviar meus filhos para a escola nesse momento. E acho que essa forma de aprender, né, por ensino à distância, por aulas virtuais, é uma forma extremamente nova, que causa um certo estranhamento, principalmente entre as crianças menores, mas que é o que a gente tem no momento. Então eu acho que a gente precisa se educar, né, e ajudar os nossos filhos a lidar com esse novo que se apresenta, né, e tirar o máximo de proveito do que é oferecido pelas escolas nesse momento, que também estão enfrentando os mesmos problemas que a gente. Então, ser compreensivo e entender que é um momento, que talvez a gente precise de um reforço lá na frente, mas que é um momento necessário e que buscar aprender, buscar se adaptar é o melhor que a gente tem a fazer nesse momento. E o impacto do Covid-19 nos negócios? Bem interessante essa pergunta. Olha, muitos negócios foram impactados de forma extrema por essa pandemia. Outros não. Outros, né, do ramo alimentício, enfim, supermercados, acho que nunca venderam tanto como estão vendendo agora. Então, mas os impactos aconteceram. Os impactos virão. Acho que nós teremos transformações estruturais na forma como a gente trabalha,
na forma como a gente se relaciona com as pessoas, na forma como as empresas vão se posicionar no mercado, na forma como a gente compra, na forma como a gente vende. Então, empresas e profissionais têm que se preparar para este novo momento, que é um novo momento muito pautado pelas questões digitais, né, pela internet, e que veio de forma avassaladora. Então eu acho que os negócios eles têm que ser mais leves, mais ágeis e têm que se digitalizar urgentemente, porque esse é o caminho. Olha só, enquanto empresária no ramo da publicidade, como vocês foram impactados? E a retomada? Como será o caminho para recomeçar? Olha, a Ímpar ela foi bastante impactada no início, né? Houve uma queda no número de clientes, natural, porque as pessoas, né, se viram de uma hora para outra tendo que fechar os seus negócios, e nesse momento muitas vezes a comunicação é a primeira a ser impactada. Porém, com o crescimento, né, da digitalização, como eu até já falei na resposta anterior, muitos clientes novos chegaram e outros que tinham ido, que tinham reduzido o contrato ou suspendido, resolveram voltar, porque perceberam o quanto é importante você se posicionar, se reposicionar e estar digitalmente presente na rede, né? Então a gente vem aí redesenhando o negócio também, né? Reposicionando esse negócio, tornando ele mais leve e mais ágil, e eu acho que tem um caminho bastante interessante aí pela frente, se a gente souber enxergar as tendências e estar presente de forma mais assertiva e de forma a contribuir com o cliente, né? Porque eu acho que é nesses momentos que a empresa ela precisa ser companheira de verdade, ela precisa ser cúmplice do cliente. Falei no início da nossa entrevista, inclusive, sobre as múltiplas funções. Explica pra gente o que seria o profissional slash. Então, Fábio, profissional slash é uma denominação, né, para aquele profissional que quando ele vai se identificar para alguém, dizer qual a função dele, ele precisa colocar uma barra para dividir as múltiplas funções que ele faz, né? Durante muito tempo, você ser multitarefa não era visto como algo muito positivo, mas atualmente, né, quando a gente vive num mundo multiplataforma, num mundo que avança cada vez mais digitalmente, essas múltiplas funções elas têm sido cada vez mais valorizadas nos funcionários e nos profissionais. Então, o profissional slash é aquele que não consegue se definir dentro de uma única caixinha, né? É o profissional que pode ser de qualquer área, né? Pode ser uma área criativa ou pode ser uma área mais convencional. Então pode ser um médico que também é palestrante, que também é professor, pode ser um designer que também é cantor, artista plástico, enfim, são aqueles profissionais que se entregam de alguma forma a várias funções diferentes e conseguem fazer uma conexão entre essas funções e fazer o sentido de propósito, né, de trabalho mais prazeroso e mais contributivo, vamos dizer assim. Patrícia, olha só, nesse período tem chamado a atenção suas dicas nas redes sociais com textos. Gostei muito, 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 inclusive do ócio e negócio, porque fazer nada também é importante. Comenta pra gente. Olha, primeiro quero agradecer muito a sua leitura, né, dizer que está sendo muito bacana para mim poder dividir nesses textos alguns aprendizados que eu venho adquirindo, né, durante esse tempo em que eu me propus, há mais de 10 anos que eu me propus a fazer essa jornada de autoconhecimento e buscar muitas informações que me ajudassem nessa construção, né, de ser uma pessoa melhor. Então isso tem sido muito legal, o retorno tem sido muito bacana, muitas mensagens de pessoas que têm se inspirado com as postagens, que têm se encontrado ali em alguns assuntos que a gente aborda. Então eu tenho ficado muito feliz em poder fazer esse trabalho. E o ócio e o negócio
são duas coisas muito importantes, né? Porque durante muito tempo valorizava-se muito aquele funcionário, aquele profissional, aquele colaborador, que era o cara incansável, né? A pessoa que trabalhava workaholic. E cada vez mais a gente viu que essa disposição exacerbada para o trabalho, quer dizer, trabalhar 24 horas por dia, se for possível, isso causou uma epidemia de problemas emocionais no mundo. Então, cada vez mais enxerga-se que o bom profissional é aquele que consegue equilibrar todas as vertentes da vida, seja a vida profissional, a vida pessoal, a saúde, a vida financeira, a vida em família. Outra, Patrícia, tem também como tornar melhores as decisões. A propósito, o que atrapalham nossas escolhas. Quais são as suas dicas para a tomada da decisão assertiva? Então, Fábio, esse foi um outro tema também que eu abordei, né, nos meus textos. E se a gente for parar para pensar, né, o ser humano ele faz escolhas o tempo todo. A gente faz no nosso dia a dia pequenas e grandes escolhas. Então a gente escolhe desde a roupa que a gente vai vestir naquele dia, até que passos a gente vai dar naquele dia para atingir a nossa meta, o nosso grande sonho, o nosso objetivo de vida e profissional. Então, como é que a gente escolhe, o que a gente leva em consideração para fazer a escolha, a melhor escolha? É óbvio que não tem receita de bolo, né? Cada um tem os seus valores, tem as suas perspectivas de vida e não tem uma receita pronta, mas tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração. Primeiro é a gente avaliar com aquela escolha o que a gente ganha, o que a gente perde e como a gente está atingindo o outro, né? Como a gente está atingindo a outra pessoa. Isso é super importante, porque se a gente colocar na balança ali os ganhos, as perdas, e a gente tiver empatia para a gente pensar como é que a nossa decisão ela vai atingir, se positivamente ou negativamente o outro, isso faz toda a diferença, né? E outra coisa que é muito importante é a gente saber que a partir do momento que a gente escolhe, toda escolha é uma renúncia. Então, se eu escolho um caminho, se eu escolho qualquer coisa, eu estou abrindo mão de outra. Para terminar, minha querida, eu queria um recado que você deixasse para nossos telespectadores, por favor. Então é isso, Fábio. Muito obrigada aqui pelo espaço. Adorei o convite, adorei estar perto de você, longe, longe perto. Mas foi muito bom falar com você. Sucesso. E vamos caminhando e aprendendo aí com esse novo momento que a gente está vivendo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Esta foi minha grande querida amiga Patrícia Daldegan. Um beijo para você, para toda a sua família, o Rodrigo e em todos, tá? Fique ligado comigo que o programa segue o baile. Esse mês de agosto é o mês de vacinação para todos os animais, cães e gato, tá? E você ter um animal vermifugado dentro de casa, certeza da saúde, né? Porque a saúde do animal é a saúde da família. Estou falando de Animais Pet Center. Tá aqui, ó, para você. Nós temos uma farmácia completa, inclusive agora com uma linha de suplementos para cães e gatos. Seu cãozinho ou gatinho está desnutrido? Não tem problema. A gente vai nutrir com o medicamento certo. Temos uma clínica 24 horas para te atender e o Taxi Dog que pega e leva o seu animalzinho em casa sem custo adicional algum e na maior segurança, dentro da caixinha, num ambiente climatizado. Muito legal, Animais tem esse cuidado, tanto em Campos, em Macaé ou em Rio das Ostras, tá? Vamos vacinar o animal? Vamos levar lá na Animais? Eles têm um desconto muito legal de vacinas super bacanas, vacinas modernas, diferenciadas, com custo-benefício bem legal. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Achei incrível. Nós, seres humanos, não gostamos de estar provando coisas novas todos os dias? Os animais também, claro, né? Fabinho, pega aqui de pertinho para você pessoal entender. E olha só que legal. Auxilia na higiene bucal do seu cãozinho. Gente, é um pão de queijo para cães. É a linha Snacks Gourmet. Delícias do chefe. Gente, Xandão adora e ele tem formato de pão de queijo e não tem conservantes, tá? Mas tá falando aqui para não viciar muito o cachorrinho, pra você dar umzinho a ele por dia, porque senão o cachorro vai ficar viciado de pão de queijo igual gente, tá bom? Então é bom eu dar essa dica para vocês. Continua ligadinho comigo que no próximo bloco a gente volta.